Boa tarde, gente. Hoje é sexta-feira, feriado de Tiradentes, né? Então, eu acredito que muitas pessoas estão passeando, outros estão curtindo seus bebês, né? Maine, Márcia, né? E outras mamães aí que estão embalando e olhando o seu filhinho, enquanto muitas mães também estão chorando a perda do seu filho amado, da sua filha amada, por um jogo besta, né? Então eu já gravei pela manhã um vídeo que já subiu, eu não sei se esse vai subir, porque o tema era longo, e nesse vídeo eu contei um pouco da minha história, né? Eu quero dizer para você, mamãe, que está aí do outro lado, talvez enlutada, porque sua filha, sem mais nem menos, tinha tudo em mãos, né? Talvez a outra não tinha, mas talvez a maioria tivesse. E eu acredito que a maioria que tivesse. Porque para ter um celular que tem esse aplicativo, precisa ser Android, né? Não é aquele telefonezinho fuleiro, não. É um telefonezinho bom. E tirou a sua vida e disse lá, a culpa é da baleia, né? Eu quero dizer para você o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas também que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Para você que agora está se sentindo culpada ou falando, é o Satanás, eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus é bem clara. Ele não nos teria deixado à mercê de um monstro tão ruim, traiçoeiro e covarde que é Satanás, sem nos dar uma defesa. Portanto, ele diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, vamos parar com essa palhaçada de que tudo caiu uma folha ao diabo. Levei um tropeção, foi o diabo. Cair do pé de manga foi o diabo. Aconteceu alguma coisa, é o diabo. Estamos aí com uma nova modalidade, certo? Essa nova modalidade agora mesmo vai começar. Sinais da vinda de Cristo. Eu me converti há 33 anos. Vai fazer 35 anos que eu sou convertida. 35 anos. Né? Me converti na Assembleia de Deus, né? Antes de houver esse monte de Assembleia de Deus, com esse tantão de nome. Era Assembleia de Deus que era uma só no mundo inteiro, né? Eu converti nessa Assembleia de Deus. Foi lá que eu entreguei minha vida para Jesus e foi lá que Jesus mudou toda a minha história e tá aí no outro vídeo anterior. E nos outros vídeos mais que eu conto. Se porventura você se sentiu ofendido ou ofendida com as palavras que eu digo, é assim que eu falo, porque minha mãe não teve tempo de me ensinar a ter bons modos, sabe? Eu não tive tempo de ter bons modos para responder pessoas que tudo quanto há é Satanás, o diabo é o capeta. Não. Tem escolha que eu faço. Tem escolha que você faz. Tem coisas que hoje você está vivendo e pagando porque você fez uma escolha. Eu fiz uma escolha. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Eu não estou aqui para ser defensora do diabo, não. Eu sei que ele mata, rouba e destrói. Agora, se eu der uma chance para ele, se eu abrir uma brecha para ele, ele vai vir com tudo e vai arrebentar com tudo. Arrebenta com meus filhos, arrebenta com meu neto, arrebenta com meu esposo. Ele faz aquilo a que ele foi destinado a fazer. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E se você ver alguma mancha na minha mão, é porque eu estava ali fazendo uma arte, uma proeza. Mas eu quero deixar para você uma coisa. Olha, talvez ninguém tenha te falado que você pode proteger seu filho e a sua casa. Essa tarefa não foi dada para o homem, foi dada para você, mulher. Ah, mas o meu marido também tem que tomar parte nisso. Não, a Bíblia está escrito que a mulher sábia edifica a casa, a tola com a sua própria mão a destrói. Então, se a mulher sábia edifica a casa, você pode sim edificar a vida dos seus filhos. Quantas vezes você ora por eles? Quantas vezes você o coloca nas mãos de Deus? Quantas vezes você para de dar razão para ele e vai contra todos aqueles que estão ao redor falando que ele errou?
Quantas vezes você deixa que ele apareça em casa com objetos que não pertencem a ele e nem foi você que comprou? Quantas vezes? Faz a conta aí. Aí depois, eles entram por caminhos que nós não estamos com eles, porque nós não podemos ficar grudados neles 24 horas por dia. Eles dão com os burros na água e a culpa é do diabo. Me poupe, né? Me poupe. Né? Porque delega para o seu filho horário. Delega para o seu filho. Mostra para ele que você não é pai e mãe de enfeite, não. Entendeu? Deus te deu filhos. Eu sempre preguei isso nos meus cultos da manhã. Deus me deu 3 filhos. Um dia eu terei que apresentar essas 3 sementes para Deus. O que eu vou falar para eles? Ah, Deus, eles não me obedeciam, sabe? Eu era contra a lei do chinelo. Eu era contra a correção. Ah, Deus, é por causa que eu amava demais o meu filho, então eu dei tudo que ele queria. Ele precisa saber, sim, quanto custa um pacote de arroz. Quanto custa? Ele tem coisas de mão beijada demais. Talvez o senhor não tenha, querido, então não é para você. Se o senhor não tem, não é para você. Pega seu filho à noite, coloca ele dentro desse carrão que Deus te deu, dá uma volta com ele pela cidade e mostra como os mendigos dormem. Leva ele no lixão, que eu estava conversando com a minha amiga amada, querida, né? Que é uma irmã de alma para mim. E ela me disse que o amigo dela fez isso com a filha dele. A filha dele chegou, tinha tal alimentos para ela alimentar, alimentos fartos. E ela disse, mas que droga, isso eu não vou comer. O pai dela largou o prato de comida, deixou a mesa pronta, a esposa de boca aberta, pegou a filha e levou ela pro lixão. Chegou lá, pôs ela lá para ver. Ela não queria ver, você vai olhar. Você vai olhar até o final. E ela viu crianças, garotos, homens, mulheres, rasgando o saco de lixo e comendo do lixão. E nunca mais essa menina abriu a boca dela, abriu a goela dela para reclamar sobre o alimento que era posto na mesa. Sabe? Eu não sou contra você dar o melhor para o seu filho, não. Eu não sou contra, não. Talvez você tá vendo uma música aí de fundo, não é aqui. Entendeu? É porque eles ouvem numa altura danada e a gente ouve também. Não é aqui. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quantos rapazinhos estão roubando porque querem ter a roupa de marca? E o pai e a mãe não podem dar. Quantas garotas estão prostituindo para ter um extra? E eu já vi elas falando com a própria boca delas que prostitui. Porque o que elas ganham numa noite é o salário de uma vendedora do mês todo. O que elas ganham numa noite. Que dignidade que uma coisa dessa tem, gente? Que dignidade? Eu vou vender meu corpo para me ter dinheiro? Para me andar nos trinques? Para me andar na moda? E é por isso e é assim que caminha a humanidade. Deus não tem culpa, não. Você, mãe, não tem culpa, não. Não tem culpa, não. Em partes. Porque se o seu filho te fosse corrigido com vara, sabe? Porque os meus apanharam e apanharam feio. E apanham até hoje. E apanha até hoje. Entendeu? Meu filho não gosta que fala isso. Última surra dele. 24 aninhos. Por quê? Falou mais alto comigo. Falou mais alto comigo. Entendeu? Agora seu filho, além de apontar o dedo pro seu nariz, a sua filha te empurra do quarto da sua casa, conversa com você pior do que se você fosse irmã dela, porque com as coleguinhas na rua é um doce de candura, e vamos deixando passar. É
Essa cobrinha que tá nascendo aí, que tá crescendo aí, um dia te pica e te mata. Entendeu? Um dia te pica e te mata. Então, quando eu falo isso, eu falo pro seu bem, porque o mesmo bem que eu quero pros meus filhos, eu desejo pros seus que eu nem conheço. Que eu nem conheço. Entendeu? Retiro não tá resolvendo o problema desses jovens. O tal de jejum do silêncio não tá resolvendo o problema desses jovens. Pastor berrar no púlpito não tá resolvendo o problema desses jovens. Na igreja que eu frequento com meu esposo, que eu vou com meu esposo, e eu não vou todos os dias, um ex-crente, a igreja que a gente frequenta estava aberta, porque o pintor estava fazendo uma obra de pintura lá, um ex-rapaz cristão que saiu da presença de Deus e se enfurnou nas drogas, um moço lindo, uma voz maravilhosa, gostava de cantar as músicas, aquelas músicas da Cassiano 500 graus, né, de puro fogo e poder, morreu assassinado dentro do banheiro da igreja. Assassinado dentro do banheiro da igreja. Por quê? Saiu do caminho do Senhor e foi mexer com coisas que não devia. Ele morreu numa igreja evangélica. Eu ouvi comentário de otário. Você é um otário. Que disse assim, agora ninguém mais vai nessa igreja porque ele morreu lá dentro. Ô, Tantã, Satanás se apresenta diante de Deus, você quer saber? Para com essa palhaçada, que o diabo não entra na igreja. Entrou e foi 5 ou 8, não sei, balaços que o rapaz tomou. E a igreja, o banheiro da igreja ficou lá banhado de sangue. Essa quinta eu não fui não, mas quinta-feira passada eu estava lá. A igreja cheia de pessoas, cheia de gente. E mais uma vez eu falo para vocês, o que salva não é a igreja que você frequenta. O que salva é a sua vida colocada nas mãos de Deus. Você pode ficar 24 horas na igreja, mas se você não cuidar da sua casa, não cuidar da sua família, não colocar limite nos seus filhos, o All-Star não vai adiantar. Eu não sei se é All-Star, né? Hoje é a Nike. Não vai resolver, a Shell não vai resolver. Essas roupas de calça de 3.000, blusa de 2.000, que eu acho o cúmulo do absurdo, não vai resolver. Não vai resolver. Então, seca suas lágrimas. E você que, graças a Deus, ainda tem filho aí, toma esse celular da mão dele. Tem peito pra isso, não? Toma o celular da mão dele. Fecha tudo. Porque ainda que você tire toda a tecnologia dele, o diabo ainda vai arrumar um jeito de chegar perto do seu filho. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Na minha época, não tinha tecnologia nenhuma. Não tinha telefone. Quando surgiu aquele relógio, a bateria, a pilha, aquilo era uma novidade pra gente. Porque até então o relógio era aquele que você fazia assim, ó. O Oriente, né? Oriente? Acho que era. Você fazia isso, dava a corda assim, punha no braço e ele funcionava há anos. Ou então aquele que seu pai tirava assim, agarrado com uma corrente. Tempo bom, viu? Essa eram as nossas tecnologias. E um radinho que funcionava a pilha. Ou então um caixote assim, que eu ficava assim, como é que o locutor tá lá dentro? Era esse o pensamento que a gente tinha na época. Como que o locutor tá lá dentro? Como é que ele entrou lá dentro para falar? Nem não era locutor, né? Como que esse moço entrou lá dentro para falar? A gente quebrava a cabeça com isso. Eu subia no pé de manga, pegava passarinho, dava bodocada, andava descalço, jogava peteco, fazia um monte de coisas. E depois aconteceu esse episódio comigo. Mas eu tive infância sofrida, mas
Nas horas que eu tinha de lazer, eu tinha pra valer. Então, vamos parar de caçar pelo em ovo. Vai pôr tarefa nos seus filhos, que tem um monte de gente aí reclamando, porque blogueira põe o filho pra varrer, pra lavar, delega autoridade pro filho. E eles falam que criança tem que brincar, criança tem que trabalhar. Foi depois dessas leis loucas. Eu não sou a favor de criança trabalhar em carvoraria, quebrando pedra, igual a gente vê passando nas reportagens, trabalho escravo. Mas a criança precisa saber arrumar uma casa, fazer uma comida. Eles não vão te ter para a vida inteira. Eles não vão me ter para a vida inteira. Então, eu quero dizer para você, pense naquilo que vem lá do alto, que você vai saber administrar sua casa. Porque essa função não foi dada para o seu marido, lindinha. A função dele foi de ser o cabeça do lar. Mas de edificar a casa foi dada para mim e para você. Então não vem com desculpa não. É o pai dele. É mesmo? Não, é você. É você. Ai, porque eu não sou a favor, sabe? Você não é a favor, não? Rasga a página da Bíblia que fala que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Corrigir o seu filho com vara, porque quando ele for grande, ele não vai se desviar dele, do caminho. Rasga essa página, então. Fala com Deus, eu sou contra os seus ensinamentos. E deixa seu filho à mercê do mundo. E aí, infelizmente, você vai encontrar ele numa corda, retalhado. É porque eu já tinha um problema de cabeça. Você sabia que a minha quarta irmã, não aprendia nem a pau na escola. Nem a pau. Ela fazia xixi na cama e a minha avó já estava esclerosada e ela falava que era minha avó. Um dia, por acaso, a minha mãe levantou e encontrou ela agachada no meio da sala, fazendo xixi e cocô no meio da sala. E os médicos disseram pra minha mãe que ela tinha... Aquele trem lá que dá nas pessoas que fica esquizofrênica lá, que ela tinha um treco na cabeça. Minha mãe pegou um pedaço de vara de marmelo que ela deixava curtindo no fogão de lenha, deu nela uma surra. A surra do século. Hoje ela é casada, tem uma casa maravilhosa, 2 filhos espetaculares, que faz faculdade, um marido excelente, e a loucura da cabeça dela, minha mãe tirou na vara, entendeu? Aí você deixa seu filho fazer o que quiser, deixa seu filho fazer o que quiser. Ai, por causa que eu tenho problema, sabe? Tem problema. Enquanto você abrir essa boca de coan, de sacola, de saco de lixo pra falar que tem problema, vai ter problema. O dia que você falar assim, eu não aceito isso, eu pedi um filho saudável a Deus, e eu sou serva do Senhor, e eu declaro, não precisa enroscar no homem da cura lá, que diz que tem cura lá, e fala, vem pra cá, Brasil, pro seu filho ser curado, não. Abre você esse bocão diante de Deus, estende a sua mão e fala assim, a partir de hoje, meu filho, não tem nada na cabeça, não. O cérebro dele é perfeito. Se funcionou com a minha mãe, o médico virou pra mim e falou comigo assim, ó, uma veia da cabeça de sua mãe queimou. Ela nunca mais vai ser a mesma. Falei com ele assim, vamos ver, doutor. Vamos ver. Se tem uma coisa que eu amo é desafio. Vamos ver, doutor. Minha mãe tá, ó. Minha mãe foi atropelada. Ficou 20 dias. Porque o hospital deu diagnóstico errado. 20 dias, com o joelho moído e meu pai fazendo uma tal de fricção na perna dela, sei lá como é que chama, bagaça lá, indo e voltando com o joelho tudo. Ela quase morreu. E depois de 21 dias, a hora que eu abri uma barraca naquele hospital, eles operaram, colocaram dois parafusos de titânio na perna dela. O médico chegou perto de mim e falou comigo assim, primeiro ele falou comigo assim, ó,
Você tem certeza que você querer que operar ela aqui? Porque ela pode sair morta da mesa de operação. É melhor levar para Belo Horizonte. Vou operar ela aqui. Conheço ninguém em Belo Horizonte que eu posso levar ela, não. Vou operar ela aqui. Tava eu e meu irmão, o advogado. Tava eu e ele. E aí, bem? Vai operar ela aqui. O que Deus vai fazer em Belo Horizonte, faz aqui também, ué. E ela não vai sair de lá morta. E ela não vai ficar aleijada da perna. Minha mãe anda normal. Normal. Quem profetizou isso não foi ela que é mãe, não. Foi eu que sou filha. Então o seu filho é aquilo que você diz que ele é. Você é aquilo que você diz que você é. Entendeu? Então presta atenção. Seja sábia. Edifique sua casa. Viva uma vida regrada em Deus. Viva uma vida na presença do Senhor. E você vai ver Deus entrar na sua situação e mudar a sua situação. Deixa de ser falsa, fingida. Com um você fala uma coisa, com o outro você vai rir da outra. Ou do outro. Deixa de ser falso. Eu não entro em grupos grupos de zap. Porque se usar de falsidade comigo, eu venho aqui e solto o seu nome. Enquanto você tiver essa falsidade aí, você vai ter essa vidinha medíocre que você tem aí. Deus abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez. Lembre-se, a alegria do Senhor é a minha, a sua, é a nossa força. Beijo. E prometo não encher a sua paciência hoje mais.